fonte da riqueza e da sabedoria e conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus juízos e inescrutáveis seus caminhos. Quem entendeu a mente do nosso Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Nós estamos aqui mais uma vez por esse meio, mais uma vez à distância, louvando a Deus pelo meio que Ele está nos dando, que nos permite nos aproximarmos, mesmo que seja desta forma. Eu espero que em breve tenhamos condições para estarmos juntos e presencialmente estudando a palavra de Deus, presencialmente adorando ao Senhor, presencialmente vivendo aquilo que a igreja, o povo de Deus, tem por necessidade de estar juntos e desfrutar da comunhão de uns para com os outros. Nós temos estudado em nossos domingos de manhã o livro do profeta Daniel e hoje nós vamos andar um pouquinho no que temos registrado no capítulo de número 3. Eu vou ler o final do capítulo de número 3, do verso 28 em diante. Depois nós vamos orar, vamos ter um momento de louvor ao nosso Deus com o hino e voltamos para estudar então esse capítulo da palavra do Senhor. As Escrituras nos dizem assim: Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, a Mesaque
e Abednego na província da Babilônia. Amém. Nosso Deus, mais uma vez nos reunimos nesse início de semana para estudar a Tua Palavra. É a distância dos nossos relacionamentos mais próximos, como vivíamos. Mas também, Senhor, é através desse meio que encurta a distância e nos permite chegarmos mais próximos e refletirmos sobre a Tua verdade. Durante esta semana, Senhor, muitas pessoas enfrentaram dificuldades, soubemos de muitos irmãos que partiram, muitas famílias que estão enfrentando a luta por causa da enfermidade. E nós pedimos, Senhor, que esteja renovando o cuidado sobre cada uma dessas vidas, abençoando, Senhor, a cada família, a cada lar, a cada um dos nossos irmãos. Renove o cuidado sobre todos, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Tuas obras te coroam como uma luz de esplendor. Astros, anjos, céus entoam hino eterno a ti, Senhor. Campos, matas, vales, montes, verde outeiro e verde mar. Aves e sonoras fontes formam um coro singular. Nós mortais por ti remidos, Deus de glória, Deus de amor. Corações aos céus erguidos, celebramos teu louvor. Revelaste amor profundo, insondável, sem igual, enviando Cristo ao mundo a vencer por nós o mal. Fontes de alegria e vida, és tu bem o inspirador. Tua graça nos convida a viver em mútuo amor. Quais alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal, cantaremos gratos hinos na jornada até o final. Vamos falar um pouquinho sobre um grande desafio enfrentado por 3 judeus extremamente jovens que assumiram papel importante dentro do governo da Babilônia e que estão em terra estranha. Eles são peregrinos em uma terra completamente diferente em valores de tudo aquilo que eles estavam vivendo como povo de Deus dentro do território da Judéia, dentro de Jerusalém, dentro da sua nacionalidade como descendentes e filhos de Israel. Vencendo o mundanismo. Daniel, capítulo de número 3. O reverendo John Stott, ele escreveu um livro
muito oportuno e muito próprio. E o título dele é O Cristão em uma Sociedade Não Cristã. Os desafios que nós temos enfrentado têm sido extremamente grandes e se comparam aos desafios que Daniel, que Ananias, Misael e Azarias enfrentaram também quando foram exilados para a Babilônia. Eles foram para a Babilônia com pouca idade, eles tinham aproximadamente 15 anos. Passaram 3 anos em treinamento e agora estavam colocados para servir na corte de Nabucodonosor. Nós estamos dentro de um território, olhando para a Babilônia, extremamente desafiador, porque, contextualizando, nós poderíamos dizer que ali estavam cristãos em uma sociedade nada cristã. Quando nós falamos em mundanismo, nós às vezes cometemos graves equívocos. São tantos os momentos que os filhos de Deus, os cristãos, têm olhado para o mundo e têm afirmado que todos os valores presentes no mundo e tudo aquilo que está no mundo é mundano, é uma relação de mundanismo e que o cristão não deve participar absolutamente de nada, de tudo aquilo que é oferecido, quer seja em termos de tecnologia, é, em termos de até mesmo de vestuário, calçados, e outros meios e outros bens que estão diante de nós, como por exemplo esse recurso de mídia que nós estamos usando e que até algum tempo muitos consideravam como um instrumento do diabo, dizendo isso é mundano. Meios de comunicação, como o telefone celular, que foi taxado também da mesma forma como um instrumento maligno que está desvirtuando totalmente a vida dos filhos de Deus, dos jovens crentes. E nós vemos que aqueles que tinham um pensamento desta forma, hoje se renderam também à necessidade do momento, à necessidade de comunicação rápida, à necessidade de interação e à necessidade até mesmo de trabalho, que é o que a gente está vivendo dentro desse período, particularmente de pandemia, que acelerou aquilo que estava sendo planejado e projetado, segundo alguns especialistas, para daqui a 2 ou 3 anos. Meus irmãos, a relação de mundanismo, ela não está associada à criação boa, perfeita de Deus, mesmo que hoje ela continue debaixo da maldição do Deus Todo-Poderoso. Mesmo que seja desta forma, a criação de Deus, ela continua sendo bênção para a nossa vida. Apesar de também representar juízo de Deus sobre cada um de nós pela nossa desobediência lá atrás em Adão. O problema que nós enfrentamos está muito mais dentro dos conceitos de valores, de moral, princípios éticos. É aí que o mundanismo ele tenta tecer o nosso comportamento, tecer o nosso pensamento, tecer a nossa maneira de enxergar a realidade, tenta moldar a nossa visão da realidade, a nossa cosmovisão. Então nós vemos a necessidade de olhar para as Escrituras, saber ponderar e manter uma relação de fidelidade ao nosso Deus, nesse mundo que é um mundo secularizado. Porque é um mundo onde, sem a graça de Deus, não haveria absolutamente ninguém que quisesse relacionar-se com o Deus Todo-Poderoso. Ninguém nasce convertido, ninguém nasce regenerado. Ninguém nasce já com uma vida diante de Deus, caminhando em santidade.
Todos nós, segundo as Escrituras, nascemos em pecado, fomos concebidos em pecado. E se formos deixados ao léu da nossa própria vontade, nós, seguramente, podemos até ter boas ações para com as pessoas, mas cometeremos atos que serão atos que trarão mal às pessoas que estão à nossa volta, olhando a vida de todos na relação da criação do próprio Deus pós-queda. O capítulo de número 3, ele volta a tratar de uma situação extremamente delicada na vida de Daniel e de seus amigos. Nós observamos no capítulo de número 2, quando o rei tem um sonho e ele se perturba muito e manda chamar todos os sábios, entre aspas, assim chamados, aqueles que eram os magos, encantadores e outros mais, dentro da sua corte, e os traz para que eles pudessem dizer a ele, afinal de contas, o que é que representava aquele sonho. Só que ele fez a seguinte exigência: eu quero que vocês me contem o sonho e depois me deem a interpretação. Se vocês não fizerem isso, vocês morrem. Se vocês fizerem, vocês receberão honrarias. É evidente, não foi possível. Estavam para ser mortos quando Daniel consegue, através do chefe da guarda, chegar até o rei e pedir a ele um tempo, que era o que o rei não queria dar aos seus sábios que estavam ali. E ele vai diante de Deus em oração, chamando e convocando os seus companheiros, outros 3 irmãos de fé, para que orassem, buscassem a Deus e pedissem de Deus misericórdia. E eles tiveram de Deus, sim, a misericórdia, e Daniel pôde interpretar o sonho de Faraó e dizer a ele qual o sonho. Houve honra para Daniel, e Daniel pede para que os seus amigos também fossem constituídos sobre os negócios da Babilônia. E assim se fez. Agora, meus irmãos, uma nova ameaça está sobre os 3 amigos de Daniel. É interessante que aqui no capítulo de número 3, quando temos esse episódio, Daniel não é citado. Mas, seguramente, a convicção de Daniel não o levou a aquilo que o próprio rei estava exigindo de todos aqueles que foram chamados, convocados e estavam ali. Vamos lá. O contexto dos jovens na Babilônia, ele é desfavorável aqui. E por quê? O rei Nabucodonosor, ele faz uma exigência agora. E essa exigência é uma exigência de grande ato e de idolatria. E quando essa exigência foi feita, provavelmente o rei Nabucodonosor foi influenciado pelo sonho que ele teve. Aquela grande estátua com cabeça de ouro, peito de ferro, as pernas de bronze, prata, o peito de prata, pernas de bronze, os pés de ferro com barro. Ele manda construir uma grande estátua, uma estátua totalmente de ouro, talvez associando aqui a cabeça da estátua do sonho, que representava ele, o rei, que era aquele domínio naquele momento, era o grande homem de todo o mundo e o grande império dominante, né, caindo para os outros impérios que sucederiam. Então, provavelmente influenciado pelo sonho que teve, ele manda construir uma estátua de ouro
Ele reúne os líderes de várias regiões do império, regiões que ele já havia conquistado, e exige deles um juramento de lealdade, um juramento que fosse solene, público. Então, nós observamos aqui no capítulo de número 3, verso 2: O rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados e os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Esses sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, não fica muito claro qual o papel deles dentro das funções que eles exerciam, mas eram pessoas que tinham governo e liderança dentro das províncias. Todos eles são chamados, e não foi diferente com Mesaque, Sadraque e Abdinego, né? Os três amigos de Daniel. Aqui nós encontramos algo extremamente sutil acontecendo. O rei ele faz essa exigência e essa exigência aconteceria da seguinte forma. Segunda parte, verso 3. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam de pé diante da imagem que tinha levantado. Meus irmãos, a Babilônia, assim como nações que estavam ali à sua volta, com exceção de Israel, eles tinham uma relação politeísta. Eles criam, ao mesmo tempo, em várias divindades. Eles tinham essa visão da realidade, assim eles enxergavam a relação entre homem e deuses. Deuses que tinham funções das mais diversas, que agiam de maneiras das mais diversas e que eram aceitos e eram reverenciados. Muitos deles ao mesmo tempo por pessoas e por famílias. E uma coisa que é importante, não é essa citação, ele não obriga nenhum dos súditos que ele tinha, né? Ele não obriga que seus súditos deixem seus deuses, pois na sua mentalidade não há problema em conciliar múltiplas lealdades religiosas, contanto que o próprio imperador também fosse adorado como um deus. Os reis, eles tinham esta postura. Eles normalmente entendiam-se como representante de Deus aqui. E eles exigiam adoração como se fossem também um Deus. A Babilônia, ela tinha essa cosmovisão, ela tinha essa mentalidade. Eles eram politeístas. E nós vemos o seguinte, que o espírito do nosso tempo, de maneira sutil, ele também não é tão diferente, meus irmãos. Nós temos toda a liberdade para adorar ao nosso Deus, louvar ao Senhor, mas vejam, por mais que seja uma liberdade dentro da nossa casa e até mesmo dentro dos templos, pessoas têm essa liberdade de adorar. Somos um país onde a religiosidade ela é livre, né? Mas nós vamos ver que quando esses valores eles são externados, quando eles estão numa relação pública, problemas começam a surgir, principalmente quando nós tratamos da relação cristã com os seus valores. É interessante que as Escrituras, quando nós observamos os caldeus indo até o rei, que a visão daquele que não conhece a Deus e o Evangelho é uma visão
extremamente dura, por não conseguir entender a verdade que as Escrituras Sagradas nos apresentam. E isso traz um problema. Essa sutileza nos mostra que o paganismo, né, nos força a caminhar na direção de aceitar os seus padrões, aceitá-lo como algo que também pode ser associado ou consorciado com a nossa própria vida. Tentam levar-nos ao padrão de vida, eu coloquei com aspas aqui, do mundo, ao mesmo tempo enquanto nós professamos a nossa fé. Irmãos, nós não somos forçados a abandonar o cristianismo, mas somos pressionados em todo o tempo a aceitar valores, a aceitar práticas que são contrárias aos valores cristãos. Nós somos forçados a isso. Somos forçados como se fosse algo extremamente natural. Esse ser forçado, esse ser pressionado, creio que essa é a melhor palavra ao invés de forçado, é uma pressão que acontece de maneira muito velada dentro dos relacionamentos. Aceitarmos aspectos naturais de levar vantagem sobre os outros, a usura, a relação de vida extraconjugal ou pré-matrimonial como algo natural. Irmãos, a expressão isto é normal, isso é do nosso tempo, não absolutamente faz com que a verdade de Deus mude ou seja diferente. Nós vamos olhar para aqueles três amigos, Mesaque, Sadraque e Abdenego. Meus irmãos, se eles tivessem se ajoelhado, porque esta era a ordem do rei, né? Verso 5. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. E aqueles homens, né, ouvindo tudo isso, conhecemos a história, eles não se curvaram. Se eles tivessem se curvado, se eles tivessem se ajoelhado, talvez olhando para esse contexto da nossa época, do nosso tempo, algumas tentativas de justificar a atitude deles poderiam ter surgido. Como, por exemplo, ajoelhar é só um símbolo, não tem valor, não tem importância nenhuma. Se eles não se ajoelhassem, eles iam perder a sua posição na corte, ou seja, iam perder o seu emprego. Afinal de contas, são jovens, eles têm pouca experiência e não teria problema nenhum. Mas nós observamos, meus irmãos, que tem muito problema. Porque se nós olharmos para Êxodo 20, nos primeiros 4 mandamentos, nós vemos que o conhecimento que eles tinham da vontade de Deus e o que eles conheciam como idolatria não os levou absolutamente a pensar em justificativas como esta. Não terás outros deuses diante de mim, as Escrituras nos afirmam. A atitude deles qual foi? Verso de número 12. Os caldeus vão entregar esses 3 jovens a Nabucodonosor. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Eles não adorariam os deuses do rei. Eles não estavam fazendo caso dos deuses como os
caldeus, que aqui provavelmente sejam habitantes da Caldeia de fato, que estavam ali onde a Babilônia estava instalada. Vejam, eles não adorariam os deuses do rei e nem prestariam reverência à estátua que ele mandou construir. Eles não fariam isso. A atitude desses 3 jovens foi uma atitude de não obedecer. Quanto custa a integridade da vida de alguém que quer continuar com a sua vida de fidelidade ao Senhor? Qual o preço? Pelo que nós encontramos aqui no texto, a pressão que eles sofreram foi muito grande. Todas as pessoas que estavam ali se dobraram diante da estátua e fizeram aquele compromisso solene naquele instante ao som daqueles instrumentos. Só que esses 3 jovens, eles não fizeram isso. Então eles vão e levam ao rei e fazem um relatório da atitude daqueles 3 no momento da adoração. Eles vão dedurar a Mesaque, Sadraque e Abdenego. Qual a motivação desses caldeus? Provavelmente tinha a ver com inveja. Eles não estavam aparentemente tão preocupados com o ato de não adorar a estátua naquele instante. Eles não estavam, acredito que, muito preocupados com isso, não. O problema deles era outro: a inveja. O cargo que Mesaque, Sadraque e Abdenego ocupavam era um cargo de muito prestígio dentro da corte. E todo cargo de muito prestígio tem muita gente de olho nele. Então, se eles caíssem, eram 3 vagas que sobrariam. E ali, outros 3 poderiam, assumir e tomar aquela posição. Meus irmãos, como é que estava o humor de Nabucodonosor quando esses caldeus chegam para dedurar os 3 amigos judeus que serviam na corte? Olha o texto. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego e trouxeram esses homens perante o rei. Verso de número 13. O rei estava irado e estava furioso. Ele se ira e fica muito bravo. Ele estava transtornado. O que ele faz? Ele usa o medo para tentar intimidar, coagir e pressionar esses 3. Nós observamos, o decreto: qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. O rei intimida-os. O rei os pressiona. E como ele faz isso? O medo. Medo da morte na fornalha ardente. Essa foi a forma que o rei, então, pressiona aqueles 3 a fazer aquilo que ele havia determinado e decretado. Decreto é decreto. Decreto não se discute, se cumpre. Eles não cumpriram. Qual a penalidade do decreto quebrado? Morte na fornalha. E o rei parece que é bonzinho, né? Ele chega e dá a eles uma segunda chance. E nós observamos, o rei falando a eles. E o rei diz: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de folhas,
prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Né? É interessante, parece que o rei aqui está sendo bondoso, né? Não transparece tanta bondade. Ele chega e apresenta a eles uma segunda oportunidade de adoração. Mas vejam, o mesmo decreto é lembrado. Se vocês não fizerem, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. E qual Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? Afinal de contas, caldeus e os outros povos, cada um tinha lá as suas divindades e talvez até uma divindade maior. E os judeus também têm sua divindade, o seu Deus. E ele está dizendo: eu quero ver se o seu Deus é forte e grande bastante para livrá-lo das minhas mãos. Vocês vão para a fornalha. Uma nova oportunidade foi dada. O verso que nós acabamos de ler. A resposta deles demonstra o amadurecimento que esses jovens tinham. Eles tinham 20 anos de idade, provavelmente não muito mais do que isso. Eles ainda eram jovens. Meus irmãos, jovens mais maduros, e eles entendiam de maneira correta quem era Deus. E a visão deles estava amadurecida com relação a Ele. Veja o destaque que nós encontramos aqui. É importante nós observarmos o que aconteceu com esses 3 jovens. Eles desobedeceram ao rei. E esse capítulo ele nos chama atenção para isso. Não devemos obedecer às autoridades constituídas? Claro que sim. Até o ponto, meus irmãos, de levar-nos a uma escolha: obedecê-los ou obedecer ao Deus Todo-Poderoso. Há um limite em nossa lealdade e submissão às autoridades. Eles não obedeceram ao rei e não cederam à adoração. Eles eram fiéis no seu trabalho. Só que quando eles tiveram que escolher entre obedecer o rei ou a Deus, a escolha deles foi muito fácil. A fidelidade a Deus estava acima de tudo. Eles não cederiam e não serviriam ao rei, não obedeceriam a ele, mas estariam obedecendo a Deus. E a resposta dele foi muito objetiva, né? Eles disseram: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não temos necessidade de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Meus irmãos, eles confiavam no poder de Deus. E o texto mostra que esta confiança não era uma confiança de uma fé fundamentada naquilo que eles imaginavam, queriam, ou agora afirmavam a Deus e Deus ter que fazer dentro do que eles estavam colocando como propósito. Não havia isso. Essa é uma dificuldade, esse é um desafio que o povo de Deus enfrenta. Principalmente nesse tempo que a gente está vivendo. Aquela situação de eu creio no poder de Deus e se eu creio, aquilo que eu creio vai acontecer. Cremos. Em que cremos? Nós cremos naquilo que queremos crer ou nós cremos naquilo que o próprio Deus nos apresenta? Esses jovens estavam tranquilos, eles criam no poder de Deus. Tanto que eles dizem: ó rei, se o nosso Deus quiser nos livrar das suas mãos, ele nos livrará.
Se ele quiser fazer isso, ele fará. Se ele tiver propósito em realizar isso vai acontecer. Caso contrário, nós vamos virar um churrasquinho bem passado dentro da sua fornalha. Eles não cederam, eles conheciam perfeitamente o poder de Deus e confiavam nesse poder. No entanto, não havia garantia de que eles sairiam vivos. Não havia. Isso não era a preocupação deles. A preocupação deles não era sair vivo ou não. Saírem vivos ou não. Não era essa a preocupação. A preocupação estava na relação de fidelidade, não cedendo aos valores não, não próprios do que Deus havia determinado dentro da verdade da palavra que até então era conhecida. Vejam só. A decisão fez o quê? Deixou o rei mais bravo ainda. O rei se ira mais ainda, né? Afinal de contas, ele foi desafiado na sua autoridade e, entre aspas, até mesmo na sua divindade, né? Porque disse: o nosso Deus, se quiser livrar-nos, vai nos livrar das tuas mãos. Então o rei fica mais bravo do que ele estava e manda que eles fossem mortos. Eles são amarrados de maneira indefesa, eles vão ser jogados na fornalha acesa. Mas, irmãos, o rei, ele estava tão bravo que ele mandou acender a fogueira, a fornalha 7 vezes mais. A fornalha estava no seu limite, estava em condições extremas de temperatura. O texto nos faz uma observação aqui em um registro que, de fato, é de assustar. A ira do rei, a maneira como eles foram lançados dentro da fogueira, né, dentro da fornalha. E qual a necessidade de acender 7 vezes mais aquela fornalha? Da forma como ela já estava aquecida, se eles fossem lançados, eles morreriam. Meus irmãos, é ira para causar, ele estava irado e o que ele queria era causar profunda dor e profundo sofrimento na vida daqueles 3 que desafiaram o seu decreto. Vamos refletir aqui um momentinho? Até que ponto nós nos mantemos fiéis à fé que professamos? Até que ponto nós nos mantemos leais ao nosso Deus? Pergunta que chega a nós para que nós respondamos aqui no nosso coração, né? Na intimidade de cada um, de cada coração. As afirmações de Jesus com relação a esse aspecto. Primeiro, ele afirma que se alguém quer vir após ele, né, ele diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. E vejam, João 16:33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A vida cristã não é fácil, ela é desafiadora em todo momento. E nós vamos ter que colocar a nossa vida nas mãos do Senhor de forma tal que enfrentemos as dificuldades, as aflições com bom ânimo na vitória de Cristo, para que nós tenhamos paz nele, como ele mesmo afirma a nós aqui no Evangelho de João.
Meus irmãos, um último aspecto, o extraordinário livramento que aqueles jovens tiveram. A última seção do texto, do verso 19 em diante. A fornalha, meus irmãos, ela era real, e a temperatura também. Né? Era uma fornalha real. Aqui nós não temos uma metáfora ou uma figura de linguagem. Nós temos um registro histórico. É real. Ela é tão real que quando aqueles homens bem preparados que foram lançar a Mesaque, Sadraque e Abdinego dentro dela, eles morreram queimados. Nós vemos as escrituras nos mostrando isso. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abdinego. A fornalha era de verdade e a temperatura também. Os homens que foram lançar a esses 3 jovens dentro daquela fornalha, eles morreram. O fogo os matou. E nós vamos observar os 3 ali dentro. Eles estão dentro da fornalha. O texto diz: tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto dos 4 é semelhante a um filho dos deuses. Irmãos, é interessante nós observarmos, né? O rei. Os 3 foram colocados lá dentro. E, de repente, os homens que os lançaram para dentro estão mortos ali do lado de fora. E os 3 lá dentro estão passeando. Esses homens caminhavam livremente dentro da fornalha e parece que não tinha dano nenhum com eles. É de surpreender. Aqueles que foram colocados ali para serem castigados estão muito tranquilos passeando dentro da fornalha. Eu imagino, né, a atitude daquele rei, a surpresa daquele rei. Eu fico imaginando ele conversando. Mas não eram 3 que estavam lá dentro? Mas peraí, jogamos lá, estão andando. Como é que pode? Irmãos, o que nos chama a atenção é que eles lançaram 3 e ele pergunta, mas não lançamos 3? Tem 4, e os 4 andando lá dentro. É tão bom olharmos para a palavra de Deus e vemos que as promessas de cuidado dele, as promessas de caminhar junto com o seu povo em todos os momentos, sendo particularmente notado nos momentos de lutas e tribulações, eles se fazem evidente na vida desses 3 moços. Isaías nos diz algo muito próprio com relação a isso. 43, verso de número 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. É promessa de cuidado. Jesus disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A presença de Deus não vai representar necessariamente livramento, como aconteceu com esses 3 jovens, mas garantirá a nossa condição para passarmos pelas águas, para passarmos pelo fogo, para passarmos pelas situações adversas e sairmos bem do outro lado, mesmo quando fisicamente podemos sofrer algum dano. Na história desses 4 jovens, nós vamos observar que Deus continuou junto com o seu povo, mesmo no meio do cativeiro para onde o próprio Deus os mandou.
Olha Ezequiel, que vemos mais abaixo, né? Vamos ver mais à frente. Ezequiel nos fala sobre isso. Esses jovens, agora nós vamos ver a história mudando um pouquinho de eixo. Entra um quarto homem na história. Irmãos, esse quarto homem, que a Bíblia diz que tinha a aparência de um filho de Deus, né? Muitos têm dito que ali estava mais um anjo, mais um mensageiro de Deus, um ser criado por Deus. Mas pensar nesse quarto homem como a segunda pessoa da divindade, que teofanicamente se manifesta ali, meus irmãos, não é nada de estranho. E tem sido uma posição extremamente defendida em muitos meios. E por que não? O próprio Filho de Deus manifestando-se ali e caminhando entre aqueles que fielmente estavam servindo a ele. Ele era completamente diferente dos outros três. Completamente diferente. Tão distinto que o rei percebeu a diferença quando olha para dentro da fornalha. Deus, ele intervém na vida daqueles jovens de uma maneira muito clara. Muito clara. E, meus irmãos, nós temos aprendido através da palavra do Senhor que a presença de Deus, ela é constante, ela não falta no meio das lutas, das dificuldades, na vida daquele que é o povo de Deus, que é o seu povo fiel. E o que nós temos, senão uma palavra de encorajamento? Foi Deus quem lançou o povo dele na Babilônia. Aqui, meus irmãos, ele mesmo prometeu que estaria presente com ele. E faria isso não importando o quanto eles estariam distantes da sua terra natal, né, da terra prometida por Deus a eles. Olha Ezequiel aqui. Portanto, dizem: assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre as nações e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras por onde foram, para onde foram. Deus mandou, mas foi junto. Deus mandou e disse: vão. Usou Nabucodonosor para isso, mas não abandonou aqueles que foram levados para lá. Aqueles remanescentes fiéis, aqueles servos fiéis ao Deus Todo-Poderoso. E assim é conosco. Na fidelidade não haverá absolutamente abandono. Deus continuará presente. E nós observamos que o resultado de tudo aquilo foi o testemunho de serviço e da grandiosidade de Deus na vida de cada um daqueles homens. Por que eles foram lançados na fornalha? Porque desobedeceram a ordem do rei. Eles não adoraram a estátua de ouro. Foi por isso que eles foram lançados lá. Depois de saírem da fornalha, eles receberam honrarias. Por quê? A desobediência ainda não estava presente? Eles não adoraram, foram lançados lá dentro por desobediência. Agora eles saem da fornalha e eles são condecorados. Eles recebem honrarias. Meus irmãos, tudo vai acontecer porque eles não se curvaram diante da ordem do rei. Agora, diante deles, meus irmãos, diante do rei, principalmente, nós observamos que, mais uma vez, o rei, ele tem um testemunho claro da grandiosidade do Deus de Israel.
ele vê mais uma vez a manifestação extremamente clara do poder e da grandiosidade do Deus com quem ele estava mexendo. Diante da atitude deles, Deus deu um grande e maravilhoso testemunho de si mesmo, sendo reconhecido pelo homem mais poderoso daquela época. E por quê, meus irmãos? Porque não há outro Deus que possa livrar como este. Essas foram as palavras do rei Nabucodonosor. E nós terminamos aqui, para a gente pensar. O que é que as pessoas que estão perto de nós, que nos cercam, nossa família, nossos amigos, nossos colegas, pessoas que estão trabalhando ali no dia a dia, o que é que elas podem dizer com relação à nossa fidelidade, não à igreja, mas à nossa fidelidade de fato ao Deus que é o Deus Todo-Poderoso? Meus irmãos, nós temos sofrido muita pressão, e muita pressão por parte dos ímpios, que tentam dizer o que deve ser vida com Deus e não deve ser vida com Deus. Houve uma época em que praticar esporte não podia ser uma coisa considerada cristã. Esportes em geral. Um cristão, ele não poderia praticar um esporte. Quando eu digo esporte, eu me refiro a esporte de fato. Futebol, basquete, vôlei, os mais populares, né? Ele não poderia praticar, porque isto não era coisa de cristão, porque isso é jogo. Ou alguma coisa semelhante era dito. E isto acabou marcando de forma tal que muitas pessoas que nunca tiveram uma intimidade com Deus passaram a dizer: crente não pode fazer isso, crente não pode fazer aquilo, crente não pode fazer aquilo outro, crente não pode fazer mais isso ou mais aquilo. E a igreja passou a se retrair, e muitas pessoas a se retrair, entendendo que deveriam comportar-se dessa maneira, para não escandalizar o ímpio e não fazer aquilo que era coisa do mundo. Uma visão enfraquecida, uma visão não bíblica da realidade pode nos levar, meus irmãos, à infidelidade ao invés da fidelidade, mesmo tendo uma vida religiosa muito forte. Então, é necessário que nós tenhamos uma boa visão da verdade de Deus, uma boa visão da sua palavra, uma visão equilibrada, uma visão reformada em nossa teologia, para que nós saibamos ler as Escrituras de uma maneira equilibrada e correta, pensarmos, agirmos e nos posicionarmos de maneira segura dentro do que Deus quer de cada um de nós. Afinal de contas, a fidelidade da nossa vida é a um Deus que é profundamente fiel. E essa fidelidade é a causa de não termos sido consumidos, é a causa de nos mantermos hoje em pé, e é a causa e a razão maior que nos dá a certeza de que, dentro de toda esta caminhada, haverá um momento onde os remanescentes fiéis estarão todos reunidos com Ele na eternidade futura. Que Deus em Cristo nos abençoe. Nós vamos louvar a Deus e depois encerramos com oração e a bênção apostólica. Nós vamos louvar a Deus com o hino 32, o Deus fiel. Fiel, Senhor, ó Pai Celeste,
Vamos orar. Nosso Deus, o mundo tem nos desafiado, Pai. Não esse mundo, criação tua, mas esse mundo, Senhor, caído, onde as pessoas voltam-se somente a si mesmas e em tantos e tantos momentos, aquilo que é supérfluo, aquilo que não vai trazer, não vai agregar valor nenhum, sua própria vida nem a vida das pessoas que estão à sua volta. Senhor, continue nos ajudando para que lancemos mão do nosso ego, tenhamos mais humildade, sejamos voltados mais e mais à vontade do Senhor, ó Deus, voltados ao que o Senhor tem nos ensinado pela Tua palavra, porque o Senhor continua conosco. O Senhor não nos abandonará como Teus filhos em momento nenhum. E o que nós precisamos, Senhor, é sermos fiéis, porque o Senhor é um Deus fiel. Abençoe, Senhor, a nossa vida, a nossa família, os nossos familiares, e pedimos mais uma vez a restauração da saúde daqueles que carecem tanto dela nesse instante, e o teu conforto a tantas famílias em lutar. Sim, Pai, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação do Espírito Santo, a sua comunhão, seja com a sua vida, com a sua família, com o seu lar, e estenda-se sobre todo o povo de Deus, agora e por todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te renove em Cristo Jesus. Amém. O escritor Pierre Weil disse que relações humanas começam na vida intrauterina. Talvez as maiores dificuldades que temos na vida é na área dos relacionamentos. Hoje se sabe que a inteligência emocional é mais valorizada do que outros tipos de inteligência. Talvez aqui está o ponto nevrálgico das nossas lutas. Como conviver com as pessoas. O grande problema é que a pessoa mais complicada que nós temos de nos relacionar e com quem conviver é com aquela pessoa que nós vemos diante do espelho. Via de regra, nós projetamos nos outros os nossos problemas e queremos lidar e denunciar nos outros aquilo que nós temos dentro de nós mesmos. Por esta causa, se queremos ter vida plena e saúde emocional e relacionamentos saudáveis, a primeira pessoa que precisa ser confrontada somos nós mesmos. Precisamos ter coragem de nos confrontar. É mais fácil eu exortar os demais, ainda que sejam milhares, do que encarar a mim mesmo e enfrentar a mim mesmo. Quando eu leio o livro de Salmos, encontro os conflitos e tensões da vida. E alguns dos salmos, normalmente os salmos de lamento, retratam esta realidade da necessidade do autoconfronto. Por exemplo, no Salmo 42, o salmista disse: "Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu." Quantas vezes você está abatido, para baixo, jogando a toalha, desanimado com a vida, flertando com a morte, achando que não tem mais saída para a sua vida? Quando você precisa, na verdade, olhar no espelho da sua própria alma, numa espécie de solilóquio, e confrontar você mesmo. Por exemplo, lá no Salmo 116, no versículo 7, o salmista disse: "Volta, minha alma, o teu sossego,
pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Quantas vezes ficamos desassossegados, desesperados, inquietos, mesmo depois de termos sido contemplados pela graça de Deus. Então a minha palavra a você hoje é esta: pare de confrontar tantos outros, comece a confrontar você mesmo. Comece a exortar a você mesmo. Comece a trazer à sua memória aquilo que lhe traz esperança. Comece a confortar a sua própria alma. Pregue para você mesmo dizendo: calma, sossega minha alma. Sossega. A situação está difícil, mas vai melhorar. Tempos de refrigério virão. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Este Deus é o meu auxílio, Ele é o meu Deus, então espera nele. Se assim você fizer, eu tenho certeza de que um novo horizonte vai se abrir na sua vida. A luz do céu vai iluminar os corredores escuros da sua alma. E aquelas correntes grossas do desespero que prendem você vão ser quebradas. E você correrá pelas campinas verdejantes da esperança. Eu preciso lhe dizer que hoje é dia de você confrontar a você mesmo.